o nosso propósito hoje é entregar para vocês, mostrar para vocês por que você precisa ter um projeto de armaduras de laje steel deck, a necessidade desse tipo de projeto, que é bastante negligenciado em nosso mercado, não por maldade, mas entendo que por falta de conhecimento da necessidade desse tipo de projeto para quem está trabalhando na área. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é esse sistema de laje mista denominada laje steel deck e vamos complementar com a parte das armaduras. Ricardo, o que lhe motivou a falar sobre esse tema? Exatamente o comprometimento com o mercado, o comprometimento com a melhoria do mercado, a melhoria da qualificação dos profissionais, a melhoria dos compradores, a qualificação dos compradores para entender a necessidade de se contratar o projeto de armadura de deck. Boa parte dos profissionais não tem esse conhecimento, simplesmente quando você entrega um projeto de armadura, ele vai lá, seleciona as armaduras de fissuração que estão no catálogo e muitas vezes não observa até que o próprio catálogo ele já orienta o profissional, nós engenheiros, a fazer o projeto de armadura de steel deck. Hoje com a gente eu vou convidar o Renério, que ele é engenheiro civil formado pela UFES e trabalha na Almeida Oliveira, nosso escritório, há 4 anos. Ele é responsável dentro do escritório pelo projeto, dimensionamento e projeto das armaduras da laje steel deck. Renério, muito bem-vindo, é um prazer ter aqui você no nosso meio. Como eu já adiantei, o Renério é responsável pela parte do projeto das armaduras, é formado na Universidade Federal de Sergipe e trabalha no nosso escritório há 4 anos. Quero só fazer um comentário inicial já, entrando já um pouquinho na parte técnica, o Renério vai comentar com vocês. O objetivo hoje é falarmos sobre a laje steel deck. Existe uma confusão técnica que é tratar a laje steel deck, o conector de cisalhamento e a própria viga mista como uma coisa única. E hoje nós vamos nos concentrar, o nosso foco hoje vão ser as armaduras, nós vamos tratar da laje mista de steel deck, não a viga mista. O que é a viga mista? É a interação da laje com a viga metálica. Então, o assunto hoje é a própria laje do steel deck e as armaduras necessárias para o projeto completo dessa laje. Certo. Boa noite a todos. Boa noite, Ricardo. Agradeço aí pelo convite de estar podendo participar dessa live aí para poder esclarecer um pouco mais sobre o tema. Vou tentar falar de maneira clara e objetiva sobre o sistema de laje mista tipo steel deck. Como o Ricardo já adiantou, antes de iniciar sobre a laje mista, eu queria fazer uma diferenciação entre laje mista e viga mista. Laje mista e viga mista são 2 sistemas estruturais que têm o mesmo conceito. Você tem um elemento de aço trabalhando solidariamente a um elemento de concreto. Esse trabalho se dá por uma interação entre esses 2 materiais. Na laje mista, a interação é feita pelas moças, e na viga mista a interação é feita por meio dos conectores de cisalhamento. Hoje o nosso foco é ver algumas armaduras que são indispensáveis aqui no projeto de laje mista. E vamos, antes de iniciar qualquer coisa, entender qual é a vantagem desse sistema construtivo, né? A laje mista possui diversas vantagens em relação a outros sistemas de laje. Entre eles, é a facilidade de instalação, a alta velocidade construtiva, né? É um sistema leve, então é fácil de ser montado. Tem a dispensa de formas e escoramentos, então você pode trabalhar com um sistema totalmente sem escoramento, e isso ganha muito tempo de produção na obra, então você também não tem a necessidade de fazer a desforma, o próprio deck já é a forma para a laje. Funciona como plataforma de trabalho, tanto para o andar superior quanto para o andar inferior, então você pode, no momento que está concretando, você consegue manter a produtividade na obra, você não tem o escoramento ali impedindo realizar outras atividades, e funciona como armadura de tração para momentos fletores positivos. Então, a laje steel deck, ela tem dupla função, ela atua como forma e como armadura de tração para momentos fletor positivo. Visto isso, é importante saber desde o princípio que se tem dois comportamentos, uma fase inicial e uma fase final.
A fase inicial se dá quando a forma de aço suporta isoladamente as ações durante a construção. Ou seja, até que o concreto atinja 75% da sua resistência característica, o elemento, a forma de aço, ela deve suportar todas as cargas durante a fase construtiva. Ela é autoportante. Então, você tem uma fase inicial onde só a forma suporta o peso próprio do concreto, o seu peso próprio, o peso próprio das armaduras e a sobrecarga de construção. Na fase final, quando o concreto já adquiriu determinada resistência, o elemento de aço e o elemento de concreto trabalham solidariamente, caracterizando um elemento misto, né? Esse trabalho, como eu já disse, se dá através das moças, que consegue fazer uma transferência mecânica de cargas entre a laje, entre o elemento de concreto e a forma de aço. Bom, existem dois tipos de formas que são disponibilizadas pela norma. A forma trapezoidal, ela possui moças para assegurar o comportamento misto, né? Então ela não considera somente o atrito entre o concreto e a forma, ela possui moças para assegurar esse comportamento misto, e a forma reentrante, né, que possui um comportamento misto assegurado pelo confinamento do concreto entre nervuras. Apesar da norma prever esses dois tipos de forma, o mercado brasileiro trabalha basicamente com forma trapezoidal. Aqui está uma distinção entre os dois tipos de forma. Você tem uma forma reentrante, né, onde que o concreto, o comportamento misto vai ser caracterizado pelo confinamento do concreto nessa região, e uma forma trapezoidal, onde o comportamento misto vai estar sendo garantido por essas moças que são conformadas a partir do trabalho a frio de uma chapa fina, né? Você tem uma conformação de uma chapa fina, e você vai ter diversas configurações aí, a depender dos fabricantes. Cada fabricante tem sua configuração de moça. E a partir dessa moça, quando o concreto endurece, eu consigo a ancoragem necessária para garantir que esses dois elementos estruturais trabalhem de maneira solidária. Entre os fabricantes que a gente tem aqui no país, eu trouxe um para a gente exemplificar aqui algumas coisas. Então, o fabricante que eu trouxe aqui para apresentar a todo mundo é as formas da Metform. Elas são fabricadas em aço estrutural galvanizado, ASTM A653 grau 50. Tem uma tensão de escoamento de 280 MPa esse aço. Essas formas são disponibilizadas nas espessuras de 0,8, 0,95 e 1,25 milímetros e possuem moças longitudinais. Além disso, a Metform disponibiliza duas geometrias, que são denominadas MF50 e MF75, né? A MF50, ela tem altura nominal, a altura da onda de 50 milímetros e largura útil de 915 milímetros. Já a MF75, ela tem altura nominal de 75 milímetros e largura útil de 820 milímetros. Então, aqui está a exemplificação das duas geometrias de formas de steel deck disponibilizadas pela Metform. A MF50, onde ela tem uma altura de 50 milímetros, a largura útil de 915 e possui moças longitudinais. E a MF75, ela é um pouco maior, aguenta mais carga, então ela tem uma altura total de 75 milímetros, uma largura útil de 820 e também possui moças longitudinais. Bom, em relação ao dimensionamento da laje mista na fase inicial, como eu já disse anteriormente, a forma deve suportar isoladamente as ações atuantes durante a construção. Então, a norma aplicável para a minha fase inicial é a NBR 14762, que trata de dimensionamento de estruturas de aço constituídas por perfis formados a fio. Como eu disse, ela é uma chapa fina que tem uma conformação a fio que garante a geometria, que caracteriza a geometria para cada fabricante, né? Então, o cálculo na fase inicial depende da configuração. Eu dupliquei aqui da configuração da geometria da forma utilizada. Esse cálculo na fase inicial exige uma certa complexidade e para um engenheiro da prática isso não é muito útil. Em relação à fase final, o trabalho misto entre a forma e o concreto, para as formas trapezoidais que são disponibilizadas no mercado, como eu já disse, é assegurado pelas moças, né? E a norma aplicável é a 8800, que trata de projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios.
e possui 3 estados limites aplicáveis. A plastificação, né, que é a formação de rótula plástica no meio da viga, devido ao momento fletor, o colapso por cisalhamento vertical e o colapso por cisalhamento longitudinal. Os 2 primeiros estados limites, últimos, é de fácil determinação. A própria norma possui um equacionamento para a gente quantificar isso. Já o colapso por cisalhamento longitudinal é caracterizado pelo escorregamento entre as moças e o concreto já endurecido. Ora, se a gente tem um escorregamento entre a moça e o concreto, a gente desconfigura o comportamento misto, ele já não está mais trabalhando solidariamente. Então, entre os 3 estados limite últimos que a gente tem para a fase final, esse é o mais preponderante nas seções que a gente tem disponibilizadas no país. Porém, para que a gente determine, quantifique qual é o cisalhamento longitudinal resistente, a norma ela tem um método semi-empírico e precisa de coeficientes que são obtidos através de ensaios. Aqui está uma exemplificação do ensaio, onde você carrega a laje e determina o escorregamento relativo entre a forma e o concreto. Então, a gente não consegue diretamente quantificar esse valor resistente. Por quê? Porque cada fabricante tem uma configuração de moça. E cada configuração de moça vai desenvolver uma maior ou uma menor resistência. Então, o que é que os fabricantes fazem? Eles possuem catálogos próprios, cada fabricante possui um catálogo próprio. Um exemplo do deck que eu estou utilizando aqui, o catálogo da Metform, por exemplo. Eles têm um catálogo próprio, onde eles apresentam tabelas de cargas para determinados vãos. E ele avalia tanto a fase inicial quanto a fase final. Então, a minha avaliação do meu perfil da minha telha na fase inicial está sendo avaliado também aqui por essa tabela do fabricante. Cada fabricante disponibiliza suas tabelas. E também a minha fase final. Então, isso para o engenheiro da prática é muito útil, porque essas tabelas são fáceis de quantificar. Renério, Sim? explique, por favor, o que é fase inicial e fase final. O que é esse primeiro momento aí, sem escoramento, o que é o segundo momento? E a fase inicial que eu estou chamando aqui, é quando a telha de aço suporta sozinha, porque o concreto, quando você lança, ainda não tem resistência. Até ele atingir a determinada resistência, quem vai estar suportando as cargas de construção são o perfil da telha. A fase final, o meu concreto já ganhou resistência e ele já está solidário ao meu perfil da telha. Então, ele vai estar tendo um trabalho misto. Então, a fase inicial é a telha isolada, o steel deck isolado, e a fase final é o concreto e o steel deck trabalhando em conjunto. Então, aquela primeira parte da tabela do steel deck é exatamente o dimensionamento da forma como plataforma de trabalho, correto? Exatamente. Ou seja, o que é o simples, duplo, triplo, por exemplo? Exatamente. Então, esse lado esquerdo da tabela do steel deck é exatamente você está dimensionando para a situação antes da cura do concreto, onde Perfeito. a forma está trabalhando apenas como uma plataforma de trabalho. Perfeito. Onde o steel deck está sendo simplesmente uma forma. Uma forma. Então, para um steel deck aqui, por exemplo, o MF50, você tem de dado de entrada espessuras, né? Para as espessuras são sempre 0,8, 0,95 e 1,25 do meu steel deck, e diversas alturas de laje. Essa altura de laje é a altura total, que é a altura da forma mais a capa de concreto. Então, você tendo como dado de entrada o steel deck que você quer trabalhar, se é MF50 ou MF75, para esse fabricante específico, a espessura da forma e a altura de laje, agora você avalia, em primeiro momento, a fase inicial, que é quando a forma está trabalhando isolada. O que é que eu tenho de informação aqui? Se eu estou com um vão simples, o que seria um vão simples? A forma está biapoiada. O vão duplo, a forma está contínua com um apoio intermediário, ela tem 3 apoios. O vão triplo, vou aumentando apoios, né? Eu tenho 4 apoios. E com isso, eu vou tendo mais resistência da minha forma, né? Por exemplo, para um MF50, com a altura de laje 110 e a espessura de 0,8,
Se a forma está bem apoiada, eu consigo fazer um lançamento de concreto sem escoramento de 1,8 metros. Se ela está contínua com um apoio intermediário, eu consigo já subir para conseguir fazer um lançamento de concreto com 2,7 metros, e assim sucessivamente. Também tem o balanço, né? E lembrando que o balanço é sempre na direção da nervura, né? Visto isso, a gente consegue fazer uma modulação das minhas vigas de suporte na minha etapa inicial, para eu conseguir executar minha obra sem escoramento. Lembrando que essa é uma das vantagens de você utilizar o steel deck, Exatamente. né? Não faz sentido você utilizar o steel deck na sua obra e colocar escoras. Você está perdendo uma das grandes vantagens do sistema construtivo. Visto isso, a gente parte para a fase final, que aqui já tem um comportamento misto, né? O concreto vai estar trabalhando com o perfil do meu steel deck. Essa tabela, ela para cada vão, ela tem alguns valores de vão, ela tem a carga sobreposta máxima, em quilonewtons por metro quadrado. O que seria essa carga sobreposta máxima? Seria a soma em valor característico da sobrecarga que você está utilizando na sua obra, mais o peso próprio de elementos construtivos. Não se entra nessa tabela aqui com o valor da laje, né? Apesar de ter o peso próprio da laje, ela já está indiretamente inclusa nesses valores. Então, a carga sobreposta máxima é a sobrecarga mais os pesos próprios de elementos construtivos, de forro, de revestimento, enfim. E aí, para o vão que você está utilizando agora, o vão que você tem na sua obra, você consegue quantificar, entrando novamente com a espessura da telha e a altura da laje, o valor da carga sobreposta máxima que você consegue suportar com aquele steel deck. Aqui tem algumas outras observações, né? Um exemplo de aplicação aqui do catálogo. Ele faz algumas observações aqui, que fala um pouco sobre o material utilizado, né? Aquilo que eu já falei. Outra coisa importante, concreto com resistência mínima de 20 MPa. Aqui ele fala algumas observações em relação às armaduras adicionais. Antes disso, ele comenta assim: deverá ser especificada uma armadura nas duas direções a fim de evitar possíveis fissuras devido à retração e ou variações de temperatura do concreto, que é o que usualmente se encontra nas obras. O pessoal só lança a tela soldada, né? Então, é o que a gente vê corriqueiramente nas obras. Só que ele continua, né? Além da armadura de retração, deverão ser previstas armaduras localizadas acima das vigas principais, no contorno de pilares, para evitar possíveis fissuras devido à tendência de continuidade das lajes sobre os apoios. Então, assim, o próprio catálogo comenta que existem outras armaduras adicionais. Aqui também, dimensionamento em situação de incêndio. Os valores indicados na tabela de carga correspondem aos carregamentos que podem ser aplicados em temperatura ambiente. Para a situação em que o tempo requerido de resistência ao fogo for superior a 30 minutos, deverá ser prevista a utilização de armaduras adicionais. Então, o steel deck, conforme está apresentado aqui no catálogo, ele está sendo dimensionado para a temperatura ambiente. Em situação de incêndio, a gente tem que fazer outras avaliações. Algum comentário, Ricardo? Não, por enquanto não. Só tem um comentário que é exatamente esse ponto do catálogo que motivou o nosso conteúdo de hoje. A gente tem que estar atento que o steel deck ele precisa dessas armaduras. A gente até chamou de complementares, mas eu não gosto muito do termo, porque dá ideia, às vezes essa história de complementar dá ideia de que é uma coisa que não tem importância, complementa se quiser, mas ela é muito importante. Então, para você não utilizar só as armaduras, as telas de fissuração, quando você utiliza a laje steel deck.